Hebreus capítulo 8. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Versículo 6. A essência da mensagem aos Hebreus é elevar a Jesus Cristo e seu ministério sacerdotal acima do ministério sacerdotal terrestre. No que este falhou, aquele cumpriu e continua cumprindo com perfeição a sua missão de salvar. Ao declarar por intermédio de Moisés, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, Êxodo capítulo 25, versículo 8, era propósito de Deus ensinar o seu povo, através do santuário terrestre, toda a beleza do plano da redenção. Jesus, como Cordeiro, como sacerdote e como sumo sacerdote. Jesus, como a água da vida, o pão da vida, a luz do mundo. Jesus, como a Shequiná de Deus e o perfeito cumprimento da lei. Cada compartimento do tabernáculo e cada objeto apontava para o Redentor de Israel e do mundo. E assim como tudo no tabernáculo mosaico era realizado conforme Deus prescrevera, Jesus o faria como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ao proferir o seu sermão profético, Jesus volveu os olhos da humanidade para o tempo do fim, tempo que iniciou no fim das 2300 tardes e manhãs, conforme a profecia de Daniel 8,14, e se estenderá até o retorno de Cristo. Foi com firme propósito, portanto, que Jesus destacou neste sermão o livro do profeta Daniel, Mateus capítulo 24, versículo 15. Além dos demais sonhos e visões que recebeu, Daniel vislumbrou em visão o ancião de dias, o Senhor Deus, assentar-se perante o tribunal e abrirem-se os livros. O Filho do Homem dirigiu-se até o ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Daniel capítulo 7, versículo 13. E em 1844, Jesus iniciou sua função como sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário celeste, cumprindo o grande dia da expiação para a humanidade, acumulando as duas funções de sacerdote, intercedendo por nossos pecados, mas também de sumo sacerdote, purificando-nos de nossos pecados. Se tão somente estudássemos com humildade e profundo interesse o Antigo Testamento, principalmente no que se refere ao santuário terrestre, compreenderíamos com muito mais clareza o Novo Testamento e o ministério sacerdotal de Cristo, como bem enfatizou M.L. Anderson. Há entre os cristãos professos os que não atribuem muita importância ou valor aos serviços do templo que foram ordenados por Deus. No entanto, verdade é que o plano evangélico da salvação, conforme revelado no Novo Testamento, se torna muito mais claro pela compreensão do Velho Testamento. Com efeito, pode-se dizer com certeza que aquele que compreende o sistema levítico do Velho Testamento pode muito melhor compreender e apreciar o Novo Testamento. Um prefigura o outro, servindo-lhe de tipo. O Ritual do Santuário, páginas 19 e 20. Conforme o apóstolo Paulo, fazemos parte do Israel de Deus, Gálatas capítulo 6, versículo 16. E esta é a nova aliança que o Senhor estabeleceu para nós. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não um povo legalista, mas que teme a Deus e que o adora e obedece porque o ama. E ele continua: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão,
desde o menor deles até ao maior. Ou seja, é um povo onde cada um busca um relacionamento íntimo com o Senhor, mediante o seu Espírito, onde a experiência pessoal é renovada diariamente. Um povo que compreende as palavras de Cristo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. E o texto do profeta Jeremias encerra com a seguinte promessa divina: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ó sublime promessa! Precioso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Há somente duas reações à tão reveladora verdade: recusá-la ou aceitá-la. Não há uma terceira opção. O grande conflito se afunila e nós precisamos decidir hoje de que lado estaremos quando o noivo chegar. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Jesus não vem buscar um povo que guarda os seus mandamentos com o fim de se salvar, mas um povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Porque conhece ao Senhor e vive para adorá-lo. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Oséias capítulo 6, versículo 3. Vigiemos e oremos. Bom dia, povo que conhece a Deus. Rosana Garcia Barros.